Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 4, o seguinte: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meu irmão, menino, vivemos em um mundo cada vez mais dividido, onde as pessoas se isolam em bolhas de conforto, buscando apenas a proteção de seus próprios interesses. Cada vez mais vemos uma sociedade que reforça as desigualdades, que cria distâncias entre as pessoas e nos faz olhar para o outro com desconfiança. E isso nós temos visto no nosso tempo. E nesse contexto, o que significa ser altruísta? O que é de fato amar o próximo? O Evangelho nos ensina que a verdadeira vida cristã é aquela que olha para o outro, que se importa com o outro, que busca compreender e ajudar. Aqui no versículo 4 de Filipenses 2, Paulo nos desafia a olhar além de nós mesmos, a cuidar não somente de nossos interesses, mas também dos interesses dos outros. Sermos altruístas. É essa palavra que sintetiza. O mundo que vivemos é caracterizado pela busca incessante pelo próprio bem-estar. Não há nada de errado em buscar a felicidade, em buscar a prosperidade, em buscar o sucesso pessoal. Não. Porém, quando buscamos isso de maneira egoísta, quando nos tornamos tão centrados em nós mesmos, a ponto de negligenciar as necessidades e os sentimentos dos outros, aí isso é um problema. Isso se torna um problema em nossas vidas e em nossa relação com Deus. A sociedade atual, com as suas bolhas de segurança, frequentemente nos ensina a pensar apenas em nossos próprios interesses. O culto ao individualismo tem nos afastado cada vez mais do nosso próximo, criando muros invisíveis entre as pessoas. No entanto, como cristãos, somos chamados e desafiados a uma vida diferente. Somos desafiados a viver de maneira altruísta, ou seja, a olhar para o outro, a ouvir o outro, a compreender o outro, a amar o outro. Jesus é a maior demonstração de altruísmo que conhecemos. Ele, sendo Deus, não hesitou em deixar a sua glória e vir até nós, mesmo sabendo das dificuldades, da dor e do sofrimento que enfrentamos. Ele olhou para nós e ele viu a nossa necessidade e ele decidiu nos amar, não por obrigação, não por constrangimento, mas por escolha. Jesus se fez próximo dos pecadores, dos marginalizados, dos doentes, dos rejeitados pela sociedade. Ele não se limitou a apenas ensinar, mas viveu o que pregava. Ou seja, ele se entregou por completo por nós. Em Filipenses 2, Paulo nos convida a seguir o exemplo de Cristo. Ele nos chama a fazer de nossa vida uma expressão de altruísmo. Em Cristo, nós encontramos um modelo perfeito de amor que olha para o outro sem julgar, que olha para o outro sem excluir, mas buscando compreender e servir. Esse é o verdadeiro espírito cristão. A Bíblia diz que cada um deve cuidar não somente dos seus interesses, mas também dos interesses das outras pessoas. Quando nós nos abrimos para o outro, quando nós buscamos conhecê-lo de verdade, aí nós somos desafiados a abandonar os nossos preconceitos e julgamentos. Muitas vezes nós julgamos o outro com base no que nós vemos de longe, sem conhecer a sua história, sem conhecer as suas dificuldades, sem conhecer as suas dores. É muito fácil
É muito fácil condenar o desconhecido, mas a verdadeira compreensão só vem quando nós decidimos nos aproximar e ouvir. Pois é, isso chama-se empatia, colocar-se no lugar do outro. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. É um dos maiores gestos de amor que podemos oferecer. Quando nós nos dispomos a ouvir e a entender a história de uma pessoa, ela deixa de ser um simples estranho e passa a ser alguém que tem uma vida, uma dor, uma luta, uma história. O Evangelho nos ensina que ao olharmos para o outro dessa maneira, abrimos espaço para o amor, para a reconciliação e, sobretudo, para a transformação. Muitas vezes nós julgamos as pessoas pela sua aparência, pela sua classe social, pela sua origem, pela sua cor ou pelas suas escolhas. Mas o Evangelho nos chama a quebrar essas barreiras, esses paradigmas. Deus nos ama de forma incondicional e essa é a maneira como devemos amar o nosso próximo. Não importa se a pessoa, se a pessoa é diferente de nós, se possui uma cultura distinta, ou se vive em uma situação que nós não conseguimos entender. Deus nos chama a olhar para o outro com os olhos de Cristo, com a compaixão, com cuidado, sem preconceitos ou discriminações. A pobreza, irmãos, o sofrimento e as lutas que muitas pessoas enfrentam não são questões de escolha, não, mas sim o resultado de uma sociedade injusta. Quando nós nos afastamos do outro e o julgamos sem conhecer a sua história, na verdade estamos perpetuando a desigualdade e a divisão. A verdadeira missão do cristão é trazer a esperança de Cristo a todos, ao maior número de pessoas que puder, sem exceção, com humildade e amor. Jesus nos ensinou que o amor não é apenas um sentimento, mas é uma ação. O altruísmo é uma escolha diária, é uma prática constante. Nós devemos aprender a olhar além de nós mesmos, a colocar as necessidades dos outros acima das nossas, a nos colocar no lugar do outro e a agir em seu benefício. Como cristãos, temos o compromisso de ser mais do que espectadores da dor, do sofrimento e da injustiça. Nós somos chamados e desafiados a agir, a fazer diferença na vida das pessoas ao nosso redor. E isso não significa apenas dar dinheiro ou ajudar em situações de emergência, mas de se envolver de forma genuína na vida do outro, ouvir as suas histórias, entender as suas dificuldades e ser uma fonte de apoio e de encorajamento. Isso é ser altruísta. E ser altruísta não significa abrir mão de nossas necessidades ou desejos, mas significa reconhecer que o outro também tem necessidades e que nós podemos ser um canal de Deus para abençoá-lo. O altruísmo cristão é o reflexo do amor de Cristo por cada um de nós. Ele se entregou por nós, não por causa de nossas qualidades, de nossas virtudes, mas por causa de sua graça. Da mesma forma, somos chamados a olhar para os outros com o mesmo olhar de misericórdia e compaixão, sem julgamentos, sem preconceitos. Neste mundo em que nós vivemos, um mundo dividido, nós somos desafiados a ser agentes de reconciliação, de entendimento e de serviço.
Sejamos mais como Jesus, que não olhou para os interesses dele, mas se fez servo de todos. Sejamos mais altruístas, mais amáveis, mais cidadãos do reino dos céus. Que a nossa vida possa ser marcada por esse amor que cuida, amor que serve e que olha para o outro com empatia e com compaixão. Que em tudo quanto fizermos, possamos refletir o amor de Cristo, que ao cuidar de nós, nos ensina a cuidar dos outros também. Meu irmão, minha irmã, eu desejo a você e a sua família um domingo maravilhoso, na graça do Senhor.